Opa, estamos aqui para mais uma aula de história. Vamos lá, meus amores. Hoje, a nossa videoaula vai ser super curtinha, só para a gente poder encerrar as páginas 15 e 16, para que vocês possam fazer os exercícios, combinado? Essa aula já foi trabalhada em 2, 3 aulas aí divididas, com vídeos, com musiquinhas. Então hoje a gente vai falar bem rapidinho sobre alguns pontos importantes, tá bom? Então, primeiro é importante a gente ver aqui esse título, leia comigo. O outro lado da moeda. Que lado da moeda é esse? O outro lado da história. Vamos só relembrar? A gente está falando, primeiro vídeo a gente fez lá sobre quem já morava aqui no nosso país. Antes dos europeus, dos portugueses, mais precisamente, chegarem aqui, já tinha habitantes que cuidavam e sobreviviam e dependiam dessa terra. Depois nós vimos uma outra aula como foi esse grande encontro, porque veio o povo do lado de lá, que a gente fala do além-mar, além do mar, do oceano, certo? E aí nós vimos como foi todo o impacto e aquele choque cultural. Mas agora, essa é a pergunta que está aqui na lousa. Leia para mim o outro lado da moeda. Nem tudo foi festa quando eles chegaram aqui, né? Primeiro chegaram, foram conquistando, oferecendo espelhinhos, oferecendo roupas, plumas, detalhes que para os portugueses não tinham tanta importância, porque eles estavam à procura de quê? Vocês se lembram? Vamos relembrar? De ouro, de temperos como pimenta e outras coisas mais. Estavam à procura também de riquezas, né? Terras também de escravos, além do pau-brasil. E os escravos, já sabemos por que eles queriam. Primeira coisa, para poder fazer o trabalho duro de cortar a madeira do pau-brasil, levar até as embarcações que estavam no mar, para poder transportarem todo o pau-brasil para Portugal e de lá eles poderem comercializarem e ganharem muito dinheiro, não foi? Ok, mas teve outro lado da história que aconteceu. Vamos ler só esse parágrafo bem rapidinho aí, ó, que na América tá na sua página 15. E eu até já fiz um clique, já destaquei aqui as partes mais importantes que você não pode esquecer. E você deve fazer o mesmo, pega seu marca-texto e faz a mesma coisa. Olha só, na América do Sul, alguns indígenas, né, os que moravam, os que habitavam em lugares mais próximos do litoral, eles viviam como? Em matas, floresta, campos. Eles eram nativos, por isso eles conheciam bem toda aquela região que ficava em todo o litoral do Brasil. Então, quando você olhar para o mapa do Brasil e ver o Oceano Atlântico bem beirando todos os outros estados brasileiros, é bom lembrar que sempre tinha uma ou outra tribo indígena por ali, certo? E é assim eles sobreviviam. Eles plantavam, eles traíam ali muitas coisas para eles, plantas que serviam não só de alimentos, mas também como remédio para a medicação própria deles, certo? Muito bem. Olha só, esse outro recado bem importante, eu já destaquei algumas coisas, tá mostrando para vocês aí, dizendo que existia uma tribo chamada Cambeba. Essa tribo aí, eu vou mostrar a foto logo em seguida, mas eu quero só falar que mostrava, isso foi no século XVIII. Os indígenas já tá mostrando que eles, além de segurar uma arma bem típica daquela tribo, que é usada inclusive até hoje por alguns indígenas da Amazônia, era feita, a zarabatana era feita como? Eles pegavam um galho de uma árvore que fosse aberta e oca por dentro, ele tinha uma espécie de orifício, parecia um canudinho que a gente usa para tomar refrigerante ou água de coco, alguma coisa assim, talvez um pouquinho mais grossa. Ali eles colocavam algo como uma flecha pontuda ou até com veneno, e assim eles realizavam as caças deles para poder pegarem a presa com mais facilidade, certo? Agora olha só que interessante.
Além disso, eu vou mostrar agora a foto de um desses indígenas, dessa tribo Cambeba, mas o curioso dessa foto, veja se você também consegue observar. Veja como ele está vestido, né? Então, assim, eles já começaram a se adaptar ou então a achar bonito, a dar valor para as coisas que vêm de fora, a valorizar a cultura, a moda. Tem alguma coisa parecida com os dias de hoje, com os brasileiros atuais, com todos nós? Já percebeu que nós também temos mania de importar também, de pegar tudo que é de fora, achar bonito e dar valor? E às vezes é um lixo cultural e os daqui, a cultura local da gente, às vezes possui muito mais riqueza e beleza e valor e nós não percebemos isso. Bom, isso começou lá atrás também. Essa imagem deixa bem claro. Vamos para a página 16. Lá nós temos também uma outra imagem. Olha aí. Esses dois chefes de tribos indígenas. A história diz que eles estão aí, não tem muito detalhe, nem coloração, né? Não é uma imagem colorida, é uma ilustração em preto e branco, mas no seu livro diz que eles estavam aí todos adornados, enfeitados com plumas. Essas plumas, gente, vieram com os portugueses e eles acharam lindos e começaram a usar. Lembrando que muitas tribos indígenas já faziam uso de adornos com penas de aves aqui do nosso país, bem bonitas, né? Mas eles já estavam aí querendo imitar o quê? A moda lá da Europa, certo? Bom, algumas coisas importantes eu quero chamar a sua atenção ainda na página 16, tá? Um detalhe importante, eu falei na aula passada que para poder fazer uma viagem, ter bastante barcos, custava muito dinheiro. E naquela época não existia presidente nos países, existiam reis. E em Portugal tinha um rei. E esse rei, ele tinha muito interesse, ele era muito esperto, ele queria muita riqueza, ele queria ter mais terras. E assim ele colocou muito dinheiro, investiu nessa viagem que fez com que os portugueses, junto com Pedro Álvares Cabral, chegarem até aqui ao Brasil. Com o passar dos dias e dos tempos, nesse encontro com os índios, com os indígenas aqui, então esses portugueses, eles escreveram uma carta contando tintim por tintim todas as novidades que eles encontraram aqui nas nossas terras para o rei de Portugal, que estava lá ansioso, querendo notícias dessa empreitada, dessa grande jornada onde ele colocou muito dinheiro e principalmente querendo riquezas, né? Então eles contaram que chegaram aqui, encontraram pessoas com a pele parda, contaram que estranharam o hábito, que perceberam que eles tinham o hábito de tomar muitos banhos por dia. Você sabia que os europeus, até por conta do frio e costume, eles não tinham o hábito, não se acostumavam a tomar banho? Pois é, e não eram só os portugueses não, os espanhóis, os franceses. Ixi, a história conta que era uma sujeira, fedia, às vezes eles adoeciam, criavam chagas, né? Uma espécie de caroços, furúnculos no corpo, e aquilo fedia bastante. Então eles não tomavam banho. E existia até uma crença que aquilo podia trazer doenças se tomassem muito banho. Então, chegando aqui nas nossas terras, com aquele calor, né, do clima tropical que nós temos no nosso país, e eles estranharam, porque além do mar, existiam também muitas cachoeiras, muitos rios, e os índios tomavam banho toda hora que queriam. Era pela manhã, durante a tarde, até à noite eles tomavam banho, as crianças brincavam e se divertiam. Por isso que nós brasileiros temos o hábito e o costume de tomarmos muitos banhos, no mínimo, né? 3 por dia deveria ser o correto. Dependendo do lugar, às vezes a gente toma banho de manhã, trabalha o dia inteiro, quando volta é que consegue tomar o segundo banho, né? Em outros lugares que são mais quentes, não, já dá para tomar outros banhos, uma quantidade maior. Então eles contaram todas essas novidades para o rei de Portugal e contaram a principal novidade, além do ouro e tudo mais. Eles contaram do pau-brasil e contaram também das mulheres indígenas lindas, bonitas. Bom, nem tudo virou
é assim uma lua de mel, né? Nem tudo foi sempre só alegria. Logo, os índios também perceberam, o povo indígena, eles foram percebendo as más intenções dos portugueses. E qual era a principal intenção deles? Escravizá-los. Ora, pois, quem vocês acham que eles iam colocar como escravo obrigado para cortar todas aquelas árvores do pau-brasil, como eu disse? E não era só a questão de tirar o pau-brasil, de cortar a madeira pesada, também para plantar, para fazer comidas para eles. Enfim, eles pegaram e abusaram da boa vontade dos indígenas, forçando todos a virarem escravos, fazendo todos os trabalhos para eles. Cuidar das casas, construir as casas, fazer comida, tudo. Até porque os indígenas conheciam muito bem tudo. Mas eles não foram tão bobos assim. Começaram a lutar, e muitos foram mortos. Começaram também a fugir. Então, à medida em que os portugueses iam se espalhando pelas terras brasileiras, eles iam cada vez mais fugindo, se escondendo muito mais. Até hoje, você não vê uma tribo indígena morando, por exemplo, em um bairro ou no centro de São Paulo. Eles procuram regiões mais afastadas, até porque precisam da natureza mais preservada e por uma questão de proteção também. E por falar em proteção, outra coisa muito importante que é necessário a gente comentar, que também está no seu livro, é que os indígenas nunca tinham gripados. Sabiam disso? Porém, quando os portugueses chegaram e tiveram esse contato direto com eles, passaram muitas doenças, principalmente gripe e sarampo. E o pior, os indígenas sabiam curar suas próprias doenças, mas como essas doenças eram desconhecidas para eles, então, galerinha, eles não sabiam como se proteger, como curar, e muitos tiveram um fim muito triste e morreram muitos índios. Então, morreram com as doenças que os brancos trouxeram para cá. A gente costuma dizer que são os caras pálidas, né? Os brancos são os portugueses. Morreram porque muitos não aceitaram ser escravos, então eles resistiram e foram mortos também, porque eles trouxeram armas de fogo, canhões e tudo mais. E assim foi o que aconteceu. Na página do seu livro, tem assim, ó, bem aqui, na página 16, eu gostaria que você fizesse um clique aí, ó. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas, quero que você destaque tudo isso que eu vou ler agora, que é bem, bem importante. Eles deixaram de seguir seus próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas. Então, a maioria deles aceitaram o cristianismo e se tornaram meio que católicos, porque vieram muitos padres jesuítas e vieram e pregaram o catolicismo, eles catequizaram os índios. Casaram-se também com alguns europeus, muitas indígenas lindas casaram com muitos daqueles homens que vinham na embarcação. E aí também outra coisa que aconteceu, foram mortos em conflitos e por doenças. E outro último ponto aí, que fugiram para o interior das matas, certo? Gente, com todo esse acontecimento, os portugueses que decidiram ficar por aqui e tomar conta e proteger as terras brasileiras para eles, fazendo da nossa terra, do nosso Brasil, eles fizeram, eles lidavam como se fosse o quintal da casa deles, como se aqui fosse o quintal do país de Portugal. Então eles vieram, se instalaram, construíram casas, mansões, no modelo de muitas casas lá da Europa, por isso que muitas cidades antigas brasileiras têm alguns modelos assim, mas foi assim, os índios foram percebendo essas intenções maldosas, foram fugindo e conseguiram aí, a trancos e barrancos, escapar um pouco da escravidão. Mas os portugueses não queriam fazer o trabalho duro e começaram a trazer muitos escravos africanos, que naquela época já faziam isso ser uma coisa normal em toda a Europa. Eu nunca achei isso normal. Alguém escravizar outro ser semelhante, outro ser que é igual a você, fazer dele um escravo, como se fosse dono. E o pior é que, além de escravizar, eles tratavam muito mal. Eles não consideravam o pessoal africano como pessoa, como ser humano. Eles achavam que eles não tinham nem alma
Então vocês sabem, existem muitas novelas aí na nossa TV brasileira mostrando um pouco dessa história triste, né? Onde muitos eram castigados. A gente vai estudar um pouco mais ainda sobre esses povos que aqui chegaram também. Então os índios, deram no pé, tentaram fugir o máximo que puderam. Quem não conseguiu ficou como escravo. E aí os portugueses continuaram e trouxeram escravos da África para continuarem morando aqui, tendo conforto e abusando das pessoas e escravizando todas. O nome desse acontecimento está aí na sua página 16, dizendo que isso se chama migração forçada. Os africanos não vieram para cá porque quiseram. Eu vou ao Brasil para ser feliz, porque lá é quente e é gostoso. Não, eles vieram forçados, escravizados e em condições péssimas. Teremos aulas depois sobre isso, onde eu vou estar preparando outros materiais para vocês. Hoje à tarde a gente conversa um pouquinho sobre essa aula e aí vocês farão as atividades das páginas 17, 18, tem LDA também. Então a gente se vê daqui a pouco. Um beijo para vocês.